em que questão, hein, pessoal? Que agora a gente vai um pouquinho mais... Na 3, né? Na terceira, ou para a quarta, né? Que agora a gente explicou bem, esse aqui é a parte mais chata. Direito de trabalho, que é contrato. Agora que eu expliquei praticamente tudo, aí a gente vai conseguir ir mais rápido, sem perder a qualidade. Vamos conseguir, se Deus entrar no TD2. Pronto? Menino feio, pode abrir aí. Não estava transmitindo não, né? Ah, tá. Tá transmitindo agora? Pronto, vamos lá. Ei, galerinha, bora continuar aqui, pessoal do presencial. Tá bom, amores, pessoal do online. Questão 4, pegando aquele TD extra que eu mandei ela passada, que eu fiz só, consertei 3 questões. Questão 4, pronto, Flores. Mauro trabalha na sede da empresa Cristal Limitada, localizada em São Paulo. E ocupa cargo de gerente de produtos, enquadrado em cargo de confiança, que foi explicado na primeira aula, por isso que a gente vai um pouquinho mais rápido, sem perder a qualidade. Amores, sem conversar, não é aula de faculdade. Muito embora eu seja aqui no Aritsá, eu não sou professor de faculdade, eu não admito conversa, tá? Então vamos lá. O setor em que Mauro trabalha está totalmente desativado e passará a ser desenvolvido na filial da empresa, localizada na sede de Campinas, no interior do estado de São Paulo. Nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento simulado do TST, é correto afirmar que, bora para a letra A, poderá transferir Mauro e qualquer outro empregado da empresa. Pessoal, Mauro pode. Lembra que empregado com função de... É o 469, o parágrafo 1º. Empregado com função de confiança, ele já tem uma cláusula implícita. A cláusula não precisa estar nem no contrato, desde que o empregado... Mas Carol, cara, a coordenadora. Desde que o empregado tenha função de confiança, já tem no contrato dele, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não tenha assinado, mesmo que o contrato não fale nada, ele já tem uma cláusula implícita de transferência. E se o empregador comprovar real necessidade de serviço e ele tiver que mudar o seu domicílio, ele não pode nem recusar ser transferido. Recusar, ele comete a falta grave de insubordinação, se tivesse, por exemplo, uma ordem direta do empregador para com o empregado. Tá? Então vamos lá. Aí, ó, nesse caso, nos termos da lei trabalhista vigente e do entendimento simulado do TST... já li, né? Letra A. Mauro poderá transferir? Mauro pode. E qualquer outro empregado? Não, tá? Qualquer outro empregado, só se houver a anuência do empregado, pode até ter mudança de domicílio e real necessidade de serviço, mas se os outros empregados não anuírem, não podem ser transferidos. Só o Mauro que tem cargo de confiança. Já é falso, né? Unilateralmente, pois a transferência de empregado para localidade diversa, né, será sem permitida? Não. Tem que ter a anuência do empregado, tá? Questão 4. Osíris, acho que é um TD extra que vocês não têm, eu acho. Eu tenho. Eu fiz umas alterações. Vocês não são do Aritsá, não são? Não? Pronto. Eu falo o seguinte, Osíris, chama o João Pedro aí o João Pedro vai colocar esse TD no grupo, tá? Aí meus amores baixam lá, tá? Porque eu tirei 3 questões da apostila. Mas a 4 tá, não, mas a maioria tá. Só foram 3. 9 estão, 3 não. Mas pra ficar tudo bonitinho, entendeu? Para não perder nada. Vai chegar, vai mandar de novo no grupo. Vai mandar no grupo presencial e no grupo online, tá? Então vamos lá. Então letra A é falsa. Letra B de bola. Letra B de bola. Eu tenho que fazer aqui, né? Não é aula 2, não. É aula 1 ainda. Calma. Mas eu avisei, amores. Calma. Porque essa daqui, pronto. É a primeira aula, pronto. Pronto. Não, agora estão as coisas aqui. Pronto, achei. Meu filho, mande esse TD, só esse TD, para o presencial, para o online. Você está no online, não tá? Então mande lá. Só esse, que o outro é igual ao da apostila, tá bom? Aí vocês baixam lá do grupo. Bora, Biazinha Maria. Bora. Bem de bola. Não poderá. Tô com a namorada dela. Olha. Pra passar, viu? Vai fazer essa vez, não. Tem isso aqui não, viu? Vamos lá. Letra B de bola. Não poderá, apesar de Mauro exercer... Pode, o Mauro pode, até porque o estabelecimento foi extinto. Além do estabelecimento ser extinto, que permite a transferência, o cara ainda tem função de
Confiança, que é só uma cláusula implícita e ele tem que ser transferido. Então, letra B, não poderá, apesar de Mora exercer cargo de confiança, unilateralmente transferi-lo para a cidade de Campinas. Pode transferir, sim. Letra C, de coisa, poderá transferir Mauro. Pode. Unilateralmente, pode. Porque quem tem função de confiança não precisa anuir, nem concordar, nem discordar, só obedecer, tá? Para a cidade de Campinas pode, visto que exerce cargo de confiança, desde que haja comprovação de necessidade do serviço, já que houve extinção do estabelecimento, não vai fazer o que trabalha nada, manda o cara para Campinas, onde tem lá o outro estabelecimento. Questão correta, letra, item correto por enquanto, C de casa, 469, parágrafo 1º da CLT, tá? 469, parágrafo 1º da CLT. E letra D de doida. Somente poderá transferir Mauro. Letra C de casa é a verdadeira por enquanto. Artigo 469, parágrafo 1º da CLT. Letra D de doida, né? Somente poderá transferir Mauro para a cidade de Campinas, unilateralmente, se houver previsão explícita. A gente já viu que não precisa. Letra D de dado. Cadê teu material, fofão? Pelo amor de Deus, é falso, tá? Senão eu vou dizer que o Ceará é melhor do que o Fortaleza, tá? Não, o Ceará não. Você já falou o Brasil inteiro no celular? Foi. Pega o material, cadê? Vou ligar para Cecília. Questão 5, que é a mãe dele. Questão 5. Michel, maquiador profissional, realizou contrato escrito de parceria com o Salão de Beleza em 2023. Pessoal, tá. Macho, este negócio aqui, Osíris, tu vai ter arranjar um jeito aí, quem vai passar é tu. Tá? Eu tô dizendo que eu não me adequo a essas putarias, não. Eu mando imprimir aqui, o meu aqui na mão. É um negócio, nossa, isso aqui é muito... É só porque eu sou obrigado que eu mundo hoje online, porque senão, meu filho, eu tava na guerra do presencial aqui total. Por isso que eu não largo o presencial. Né? Vamos lá. Michel, eu tô presa, vocês não posso morar nos cantos que eu quero morar, mulher. Morar em Crateus não posso. Questão 5. Né? Michel, maquiador profissional, realizou contrato escrito de parceria com o Salão de Beleza em 2023, assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Ivone, manicure, microempreendedora individual, realizou o contrato com o mesmo salão através da MEI, também assinado pelas partes e por 2 testemunhas. Em ambos os casos, o salão parceiro ficou responsável pela centralização dos pagamentos e recebimento decorrente das atividades. E os profissionais parceiros pela prestação de serviço de maquiagem e manicure, respectivamente, havendo rateio igual do lucro conforme a produção de cada profissional. Considerando a situação apresentada e a norma de regência, marca correta. Pessoal, bem rapidinho aqui, não tem uma categoria mais influente no Brasil do que a de cabeleireiro. Os a cabeleireira Leila é a mais influente do Brasil. E sabe por quê? Quando ela não está fazendo os cabelos das deputadas e senadoras, ela faz o das mulheres, dos deputados e senadores. Qual foi a categoria que abriu a força na pandemia? Lembram, não? Cabeleireiro. Por quê? Tu acha que a Michelle Bolsonaro ia sair com os pichetes dela arriados pra cima? Não. Tu sabe, os cabeleireiros, o que o seu manicure, não sei, que pinta os cabelos, qual é o nome? Não tem um nome, não? Não, tem colorista, pintor, escovista, colorista, não sei o que. Bicho, tem uma lei, eu esqueci o número dela, Osíris, pega aí, lei do cabeleireiro profissional, por favor, que diz que eles não são empregados. Pessoas físicas, trabalham 8 horas por dia, subordinação, não é eventualidade, mas a lei diz que são o quê? São parceiros. Tiraram totalmente o vínculo de emprego por lei. Então tem uma lei que retirou o vínculo empregatício do cabeleireiro, da manicure, da pedicure, da mulher que depila, da colorista, da escovista, da não sei o queísta, só porque os donos de salão que fazem os cabelos das deputadas, senadoras, ou das suas mulheres, foram lá,
Eu tenho medo dessa categoria. Elas podem acabar, inclusive, se bobear, se tiver uma filha delas que não passa na OAB, eles conseguem fazer uma lei para poder acabar com a prova. Eu garanto a você, tá? Bora para cá. Bora aprender aqui, tá? Com as questões certas e erradas. Vamos lá. O contrato de Michel não é válido porque, pela lei, somente os serviços de cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure e pedicure podem ser objeto de parceria. Qualquer profissional dentro do salão, tá? Qualquer tá falso é qualquer profissional dentro do salão. Perfeito? Aí você faz uma MEI, você faz uma PJ, você faz um contrato de parceria por escrito com o salão e você tem um rateio igual parte para o salão, né, parte para o cabeleireiro, e aí tá valendo o contrato e vínculo empregatício zero. Se você ingressar com reclamação pedindo vínculo, você vai perder, tá? Letra A é falsa. Letra B de bode. Os contratos de Michel e de Ivone são válidos porque cumpriram todos os requisitos legais, não havendo vínculo empregatício de nenhum deles. Ó, faltou um requisito aqui. Vamos embora para cá. Michel Maquiador realizou o contrato escrito de parceria num salão de beleza em 2023, assinado pelas partes e por duas, tá? Pelas partes e por duas testemunhas. Tá? Cadê? Realizou o contrato. Ivone, manicure e microempreendedora individual, realizou o contrato com o mesmo salão por meio de MEI, também assinado. Só que falta ser homologado pelo sindicato. O sindicato tem que homologar. O sindicato tem que dar o seu aval de que aquele contrato ali é válido para poder não ter vínculo empregatício entre patrão e empregado. Achou a lei, Alzires? Deixa eu botar aqui no quadro. Essa lei, realmente, eu não me lembro dela, não. Lei 13.000 barra 15, 2016. Não, para todo e qualquer profissional de salão. Tem que ter isso. Não, recepcionista. É para o pessoal exato. Recepcionista, o pessoal que varre, o pessoal da segurança, tá? Se tiver valet, o pessoal do valet que foi empregado. Aí não. Excelente pergunta. Esses são empregados. Agora, os profissionais de beleza, esses aí, eles podem celebrar contrato escrito em PJ e tem que ser homologado pelo sindicato, tá? Então tá faltando. Oi? Não, só PJ. PF não, tá? Não, mas ele só falou só do contrato de Michel e Ivone, tá? Michel não? Não, desculpa. Perdão. Pode pessoa física sim. Pode pessoa física. A questão da MEI é por causa do imposto, você sabe mais que eu, né? Questão do imposto de renda. Perdão, tá? Questão A foi, questão B foi. Questão C, Ivone manteve um contrato nulo porque a lei que trata do salão parceiro somente admite contratação, não, muito pelo contrário, pessoa física e pessoa jurídica, me perdoe. Pessoa física e pessoa jurídica, tá? Letra D de dado deve ser verdadeira. Os contratos de ambos os profissionais padecem de vício, porque deveriam ser homologados pelo sindicato. Verdadeiro, tem que ser homologado para poder ter validade, tá? Então, letra D, por enquanto, é a verdadeira. Questão 6. A reversão, reverter é voltar. E só volta que tenha ido ou sido. Só lembrando da primeira aula. Você era vendedor daquela empresa, passou a ser gerente, gratificação de função de 40%. Um belo dia o empregador, não querendo mais você como gerente, ele reverteu você à função anterior. É o artigo 468 da CLT, artigo 468, parágrafo 1º da CLT. É o famoso fenômeno da reversão. Reverter, repito, reverter é voltar. Então, quando você entrou na empresa, você era vendedor. Trabalhou, você foi danado ali, você foi proativo, você foi vender até casa pegando fogo. Aí o cara chegou assim: Bernardo, você quer ser gerente? Você é um ótimo vendedor. Quando tá com o material agora, é um ótimo vendedor. Você quer ser gerente? Ao Bernardo, quero. Inclusive com gratificação de função de 40%. Trabalhou, 10, 12, 15, 20, 50 anos. É um belo dia. Bernardo, infelizmente, né, tem uma pessoa... É mentira, mas é só um exemplo. Infelizmente, tem uma pessoa que faz o seu serviço melhor. Você vai voltar a ser vendedor e vai perder a gratificação de função. Isso pode, isso é legal, isso é lícito, isso é verdadeiro. Então, a reverter é voltar. O cara era vendedor,
foi para gerente, voltou para vendedor, 400 anos trabalhando, vai voltar de forma unilateral. O empregador nem pergunta, ele só diz volte. Não pergunta não. Volte. E ele vai perder a gratificação de função. Cuidado que a reversão ela é diferente de rebaixamento. Na reversão você começou embaixo e foi o quê? Para cima, promovido. Tá? Foi um upgrade. O rebaixamento é assim. Como é teu nome? Gabriel. Gabriel. Quando eu contratei o Gabriel, já contratei o Gabriel como gerente. Ele nunca foi nada na minha empresa, a não ser gerente pela experiência dele. Trabalhou. Eu disse, Gabriel, rapaz, que diabo, tu mentiu no teu currículo, foi? Que tu é diabo, que tu não sabe fazer nada. Gabriel, rapaz, eu acho mais que eu gosto de você, não quero botar você para fora. Acho que você daria direitinho como vendedor. Aí pode não. Aí é rebaixamento. E qual é a diferença da reversão? Porque na reversão, o cara era vendedor, foi para gerente, voltou para vendedor, cargo anterior, pode. Rebaixamento, ele já chegou na empresa aqui em cima, já estava aqui em cima, o empregado disse, não, cara, agora você vai ter que voltar. Volta não, porque ele nunca foi. Então tem que reverter, voltar, e só volta quem tenha sido ido. Você já foi ao Japão? Você pode voltar lá? Não, amor, você pode ir, mas voltar, você não pode, porque você nunca foi. Você já foi a Calcaia? Já. Você pode voltar lá? Pode. Vendedor, gerente. Pode ou não pode voltar a ser vendedor? Pode. Gabriel, já entrou como gerente. Ele pode voltar a ser vendedor? Não, porque naquela empresa ele nunca foi. Isso é rebaixamento, e rebaixamento é proibido por lei. A reversão pode, ela é sempre possível, rebaixamento é proibido por lei, tá? Não, ele está na regra geral, que seria uma alteração lesiva ao empregado. Ah, mas a reversão é lesiva. É, só tem um detalhe. Consegue responder? Você que é danado? Não? Vou lhe ajudar, porque ela é prevista em lei. Ah, o rebaixamento está na regra geral. A reversão, a lei criou para ela uma exceção. Regra geral, cadê? 468. Só pode haver alteração contratual. 1, se houver consentimento. E 2, desde que não haja prejuízo. A reversão traz prejuízo. Além do prejuízo financeiro, vai perder a gratificação. Como é seu nome, meu amor? Isso. Não, ela aqui. Depois eu vou mascando chiclete na minha aula. Que feio. Se fosse você, eu tinha colocado ela pra fora. Ela eu tô achando é bonito. Tô achando é bonito. Mas seu nome? Você aqui, não, é aqui. Não, tá mascando chiclete. Você quer responder? Vai, cuspir o chiclete. Você, minha mãe, é Beatriz, é? É? Beatriz, né? Tu também é Beatriz? Ah, Beatriz. Já até me esqueci que eu falava. Pô, você tu. Eu me esqueci que era o exemplo. Esqueci. Rebaixamento, reversão, é. Vai de 40%, é. Ah, foi. Ele atrapalhou, meu amor. Foi. Viu? Só um segundinho, Amanda. Eu vou tentar. Só um segundinho. Tu quer me lembrar o que eu ia falar? Não. Deixa eu. Súmula 372, ela está cancelada. A súmula 372, ela... Vê a súmula 372 aqui no livro de súmulas? A súmula 372, ela previa que se voltasse, perdesse. Só que ela está cancelada, tá? Súmula 372 do TSE não pode usar, não. É por isso que tem que ter cuidado. Oi? Reforma trabalhista cancelou a súmula. 372 aqui. Mas é quase certeza que ela... Por isso que eu não falo. Não, existe mais não. Que é chamado de estabilidade financeira. Tá aqui, ó. Cancelada a súmula 372. Exatamente, era chamada de estabilidade financeira. Tem que ter cuidado, porque o TST, ele não colocou a palavra cancelado. Aí acaba com o aluno que, infelizmente, está estudando sozinho. Porque vê a súmula 372, ela não está cancelada. Só que no meu livro de súmulas, o que é que eu faço? Eu não posso colocar a palavra cancelada, mas eu posso riscar a súmula, como manda o edital, e lá embaixo colocar o parágrafo 1º do 468 da CLT. Então, cuidado, né, com a súmula 372, que ela foi, vamos dizer assim, cancelada pela reforma trabalhista. Não existe mais a incorporação, não existe mais a estabilidade financeira após 10 anos, né, no cargo. Oi? Não deixei de ser decenal, só que tinha a estabilidade decenal e tinha a estabilidade financeira decenal.
Amores, acabou. Essa aqui acabou. Acabou, tem 17 para cá. 8 anos. Acabou, tem 8 anos. Tá? Tio já responde sua pergunta. Perfeito? Aqui, ó. Parágrafo 1º da CLT e a súmula 372, ela tem um bocado, viu? Tem que ter muito cuidado, tem um bocado. Eu passo para vocês depois quais são, tá? Eu passo uma listinha para vocês. Me lembrem que essa listinha eu já tenho, não preciso fazer. Só preciso passar para vocês, tá? Então, vamos lá. A 7 é 6, né? Então, o D é tranquilo, né? Então, aí a reversão, né? Só é considerada, letra A, só é considerada alteração unilateral do contrato individual de trabalho se não houver autorização. Nesse caso aqui, o sindicato não precisa autorizar, tá? Então, letra A está falsa. Letra B, é considerada alteração unilateral do contrato verdadeiro se não houver consentimento. O empregado não precisa consentir. O empregador chega lá e só manda, tá? Só manda. Letra C, é considerada alteração unilateral do contrato verdadeiro independentemente do consentimento do empregado. Letra C de casa, verdadeira, tá? Acho que o gabarito aí deve estar errado em algum canto, viu? Porque está marcado o D, mas aqui, o item correto é o C de casa, tá? É considerar, é a redação do parágrafo 1º do 468, tá? É a redação do parágrafo 1º do 468, é considerada alteração unilateral do contrato individual de trabalho, independentemente do consentimento do empregado, perfeito? Letra de dado é falsa, não é considerada alteração, é sim alteração unilateral, porque o empregado não precisa perguntar ao empregado. Letra C, repito, é a redação literal do parágrafo 1º do 468, C de casa é verdadeira, tá? Se tiver o gabarito, que aqui está marcado D, então se tiver para vocês aí D no gabarito final, tá errado, a resposta correta é C de casa. Questão 8. Como valor, automaticamente mudam para o de cá. Exato, muda para cá. Tudo, muda a vida do cara, inclusive. Tá acostumado a ganhar mais, vai ganhar o quê? Menos. É alteração lesiva? É. Prejudicial? É. Por que não é nula? Porque a lei trouxe uma exceção, porque a lei permitiu. Perfeito? Amanda Maria. Senhora patroa. É promoção, não tem problema. Não. Pode sim. Pode voltar a ser vendedor. Tranquilo? Vamos lá. Questão 7. Determinada empresa, na data de 25/6/19, quando o empregado acabar de completar 10 anos, olha, para enganar a galera, ó, 10 anos no exercício da função de confiança, resolveu revertê-lo, tá? Revertê-lo ao cargo efetivo anteriormente ocupado. Nessa hipótese, de acordo com a legislação trabalhista, o empregado, vamos lá, letra A, não terá direito à remuneração da gratificação correspondente verdadeiro, porque se ele reveste com 10, 15, 20, 50 anos, ele volta ao cargo anterior, ele perde a gratificação. Letra A, de novo, 468, parágrafo 1º da CLT, letra A já é verdadeira, mas embora ver o resto que está falso. Terá direito à manutenção? Falso. Tá? Não existe mais a estabilidade financeira, não existe mais a incorporação da gratificação. Letra C, terá direito à indenização compensatória? Não, porque o empregador não cometeu nenhum ato ilícito. A indenização é quando o empregador, por exemplo, comete um ato ilícito. Quem comete um ato ilícito tem a obrigação de indenizar. Tá? Letra C, falsa. Letra D, de doida, terá direito a indenizações por dano moral. Não, a gente já viu que não, que o empregador não cometeu nenhum ato ilícito. Questão 8. Tá? Então, lê questão 7 com a resposta. A de avião, né? A de avião. A questão 6, letra C, cuidado, que aqui no meu está marcado errado, é letra C, tá? E a questão 7 é letra A, letra A. Se fosse 17 para trás, aí seria uma outra resposta, tá? Mas a FGV, por lei, ela não pode cobrar leis desatualizadas. Por lei não, desculpa, pelo edital, ela não pode cobrar a legislação já revogada, a não ser que a época, que eu vou contar um caso engraçado, que acho que eu já falei, mas falo de novo, que a época da publicação do edital, a lei, hoje revogada, estava em vigor. 25º exame de ordem já tinha saído
a reforma trabalhista. Graças a Deus, na época, ganhando muito dinheiro, dando aula sobre a reforma. Tô doido que o governo Lula prometeu a CLT nova, não foi? Cadê? Eu quero a CLT para ganhar mais dinheiro ainda. Dando aula da CLT nova. Só que na segunda fase do 25, como o edital saiu antes da reforma, era uma CLT praticamente toda nova no mundo e a gente dando aula de segunda fase com o quê? Com a lei antiga. Porque a lei para a sua prova é a lei vigente à época da publicação do edital. Então, por isso que ela não vai poder cobrar nada anterior à reforma. Perfeito? Mas sim, se fosse antes da reforma, a resposta que ele manteria. Vamos esquecer que não é mais assim. Questão 8. João foi admitido. Pronto? Pegaram aí? João, cadê esse slide de cá, que assim, adora minha comentarista aqui. João não é doida falando só. Vamos lá. Questão... Mas é só doido. Questão 8. João foi admitido na empresa Beta em 2010, tá? Sendo enquadrado na função de carga e salário vigente na época. Em 2015, essa é boa, a empresa implementou um novo, essa aqui é ótima, essa aqui é minha aposta, toda vida aposta na segunda fase, quando ela cai, ela leva meio mundo embora. Em 2015, a empresa implementou um novo regulamento interno, alterando diversas disposições, inclusive benefícios concedidos aos empregados. Um dos benefícios suprimidos foi o adicional de gratificação por tempo de serviço, que João recebia regularmente. Ao ser dispensado sem justa causa em 2023, João ajuizou reclamação trabalhista requerendo o pagamento do adicional de gratificação por tempo de serviço referente aos últimos 5 anos, argumentando que o novo regulamento não poderia ter suprimido um direito que ele já havia adquirido. Deixa eu dizer para você. Questão de alteração contratual. A 8. É do TD. Aqui. Porque está no material. Foi colocado, avisa aí, foi colocado material no grupo nesse instante, que estava desde a aula passada, hein? É um material que eu usei desde a aula passada. É porque né? Meus voadorzinhos. Vamos lá. Avisa aí, Osiris. Então, bora para cá. Deixa eu te explicar. A gente pensa que o empregador, ele não pode alterar... Essa aqui é massa. A gente pensa que o empregador, ele não pode alterar o contrato de trabalho do empregado, e isso é falso. O empregador, ele pode sim, quando ele quiser e bem entender, alterar o contrato. Agora, para ele alterar, tem o quê? Regras. Uma vez ele obedecendo o quê? As regras, ele tem todo o direito de alterar. Você tem, vamos dizer assim, né? Você tem direito de se formar? Tem. Obedecendo todas as regras, ela vai ter o direito de se formar. Então, ela não é proibido. O empregador não é proibido de alterar o contrato de trabalho. Agora, para alterar o contrato de trabalho, 468 caput da CLT, para alterar o contrato de trabalho, repito, 468 caput da CLT, ele precisa da anuência das partes. A anuência tanto de empregado quanto de empregador. E dois, desde que não haja prejuízo direto ou indireto ao empregado. Essa questão aqui cai muito na primeira fase. Eu estou só esperando ela na segunda fase. Assim como quem espera, como eu esperei, juízo deprecante e juízo. Estava no aulão, não estava? Foi que eu falei, o aulão. Juiz deprecante, juiz deprecado. Já caiu 5 vezes na execução com a Carol. Já caiu 5 vezes na primeira fase. Olha, tá para cair na segunda. Aí quando foi no aulão que eu dei de véspera, aqui no auditório do Aritsá, aulauzão de véspera, à tarde, juiz deprecante, juiz depois de dar Red Bull para todo mundo. Aí o pessoal veio com a barriga cheia, abrindo a barguilha do almoço, eu peço para não comer. Mas que pedir assim, come para tu dormir igual uma jiboia. E eu peço para não comer, para poder a pessoa ficar viva. Aí o que é que eu faço? Dou Red Bull para todo mundo, para ver se o pessoal... Não dá para criança, que tá pesado demais, né? Mas vê se o pessoal se acorda. Aí eu fui lá e... Juiz deprecante, juiz deprecado. Mulher, eu passei meia hora explicando. Tava onde no outro dia? Tu acertou? Aí. Foi que tu errou. Não, tu não errou a peça, né? Tu errou
Pô, foi só a peça que tu treinou pouco, né? 7 questões das 8, né? É porque 7 quem fala assim, que isso é 4, mas são 2 itens, né? Então acaba sendo 8 questões. Então, foi a peça. Não, eu aceitei a peça. Não, eu sei, foi só. Falta de treino. Falta de treino. Não é treino. Se tivesse dado a ele 20 horas, ele tinha feito. Por quê? Porque ele não treinou. Ele sabia fazer, mas ele não treinou para dar tempo de fazer em 5 horas. Né? Vai, não dou uns cascos dele. Né? E aí, o que acontece? Estava lá. E essa daqui vai já cair de novo na primeira fase. Presta atenção. Vou dar um exemplo da prova, tá? Da prova mesmo, de primeira fase. Uma empresa, ele dava o plano de saúde para o empregado. Plano quarto particular. A empresa pagava o plano quarto particular. Vocês, esse lado aqui, que para mim é o lado direito, para vocês é o esquerdo, para vocês que estão à minha direita, vocês já são meus empregados. O pessoal de lá, eles serão, eles não são ainda, eles serão. Para vocês que são meus empregados, hoje, eu já pago para vocês, no plano de saúde, um plano empresa quarto particular. Fica lá, todo sozinho com a mamãe lá, minha mãe, tudo que eu me interno, ela atrás de mim, minha mãe. E aí fica lá minha mãe, fica a tua mãe também, contigo lá e tal. Aí, o que é que acontece? Eu estou passando por uma situação financeira ruim, o plano empresa quarto particular é mais caro, eu não quero tirar o plano de saúde, mas eu preciso... Aí eu vou lá e altero o plano. E eu posso fazer isso. Cuidado, vai. Cuidado, e eu posso fazer isso. Do plano particular para o plano enfermagem. Posso. Regulamento interno de empresa são as normas internas da empresa. Regulamento interno de empresa são normas internas, e é o que eu quero. O empregado não participa. Nem minha mulher para ficar mandando em mim. Né? Eu fui lá no plano, olha o plano de saúde. Eu não quero mais pagar plano particular. Eu quero apartamento. Eu quero o quê? Enfermaria. Só que eu posso fazer isso? Pode. Calma. Posso. Vale. Para quem? Só para os novos empregados. Para os empregados admitidos após a alteração. Vocês. Eles que já tinham sido admitidos na época que era plano particular, eu posso mudar lá. Mas para vocês não muda nada. Agora, para os que forem admitidos após a alteração do regulamento do plano, esses para vocês, suas pobrezas, vai valer para vocês o plano de enfermaria, súmula 51 do TST, tá? Súmula 51 do TST. E aí, o João, ele foi admitido em 2010. Em 2015, houve alteração. A alteração pode, mas para João, que já havia sido admitido antes da alteração, tudo permanece. Para os empregados após a alteração, vale o regulamento novo, valem as regras novas, tá? Não interessa. Se for mais benéfico, pode haver o quê? Desculpa, pode haver o quê? A migração, tá? Com certeza, Se for o contrário, tem migração. Mas se for maléfico, como foi maléfico, só vale para os novos, não vale. Menino, eu tô adorando as perguntas de vocês, viu? Só vale para os novos, não vale para os antigos. Se for um plano melhor, como ele falou, benéfico, aí você pode tranquilamente fazer a imigração, tá? Pode não. Macho, é muito... Em convenção é só se houver sindicato. Empregado não depende de sindicato. Macho, deixa eu te dizer, convenção envolve sindicato. Bora falar em contrato, tá bom? Porque convenção envolve sindicato. Bora falar em contrato. Macho, é o seguinte, é assim. Osíris, eu sou um patrão bom ou sou um patrão ruim? Patrão bom. Muito bom, inclusive, Osíris. Esse bom tá muito fraco, Osíris. Esse é excelente. Excelente. Cara, problema que o que tu der é uma desgraça. A gente não pode nem ajudar. O que tu der pro teu empregado, tu não pode mais tirar. É melhor não dar. Desde que seja uma coisa regular. Por exemplo, o dia da pizza, que eu esqueci naquele, mandei pra ninguém, Osíris. Vou fazer, me lembra, porra. Sabe como é que eu sou?
Tem um dia da pizza. É uma vez no mês. Quando eu me lembro, aí eu mando pizza ou sanduíche, um podrão pós-íris e pizza pro resto. Às vezes, quando a pessoa faz um negócio bem legal pra mim, eu mando um... Quer sushi, criatura? Eu tô doido pro sushi, né? Feijoada, mas sushi, né? Aí... Hã? Não, Heineken não. Bebida alcoólica não, porque eu sou um rapaz correto. Nunca bebi na minha vida. Entendeu? É uma coisa perdida, esporádica, eventual. Não entra. Mas aí uma coisa que é habitual, se todo mês o empregador faz, todo mês o empregador dá, macho, tu tá lascado. Na hora que, independente de qualquer coisa, na hora que tu tirar, tu não tira mais. A não ser que seja aquilo, a não ser que seja para o trabalho, para o serviço. Tu deu pro cara trabalhar, tu tira o que tu quiser. Agora, se você deu gratuitamente, que você é uma pessoa boa, um espírito evoluído só se fode em direito de trabalho, né? Porque, por exemplo, empregador nenhum, por lei, pode ser o contrato, a convenção coletiva, o escambau, mas por lei, empregador nenhum é obrigado a dar alimentação para o empregado. Quem paga até o almoço, Osíris? Aqui, né? Eu não posso mais tirar. Não, aí se houver a extinção, uma vez que houver, cuidado, boa. Súmula 450, salvo engano. Osíris, vê se é essa mesmo. Súmula 450, vai a 440, 450. Se houver extinção do contrato, posso extinguir o plano de saúde. Por quê? Que você tinha direito, Gabriel. Como é seu nome de novo? Cristina, você tinha direito, Cristina, ao plano de saúde? Porque você era minha empregada. A partir do momento que você é demitida, despedida, contrato extinto, extingue também o que? O plano de saúde. Tio! E se o contrato for suspenso? Acidente de trabalho, doença do trabalho, acidente nada a ver com o trabalho, doença nada a ver com o trabalho, até o 15º dia é interrupção, né? Interrupção, não presta serviço, mas recebe salário. 16º dia em diante é o quê? Suspensão. Nem vai precisar mais decorar, mulher. Eu sinto o seu drama, eu já senti o seu drama. Suspensão. Nem sem serviço e sem salário. Ai, meu Deus, eu nunca acerto. Acerta. Suspensão. Sem serviço, sem salário. O diabo é você botar um C cedilha aqui, né? Aí não vai, não. Se você não botar o cedilha aqui, meu amor, sem serviço, sem salário. O outro não tem serviço, mas tem salário, que é interrupção, tá? O 16º em diante é suspensão. Mantém-se. Ela está certíssima. Se mantém. Só não se mantém o plano de saúde quando o contrato ele é extinto. Então, se eu dou plano de saúde para o meu empregado, para a minha empregada, e eu quiser cancelar, só posso cancelar para os novos. Para os novos não tem mais, mas para os antigos cancelo não. Tá? E eu só posso cancelar o plano mesmo quando o empregado tiver sido o quê? Demitido, tá? Tem, aí é com plano. Aí é dele, é dele com a empresa. Tu sabia que antigamente não tinha? O meu plano de saúde é de 95, quando eu era professor de inglês do IBEU. Se eu tivesse sido demitido do IBEU antes de 98, nem existe desse tamanho. De trás da Unimed, inclusive, ali, né? Virou só isso aqui, o IBEU. Né? O IBEU eram 3 sedes. Sede Centro, Aldeota e a sede ali na Varjota, que eu esqueci o nome. Existe, minha filha faz FISC. Se eu tivesse sido demitido do IBEU antes de 98, eu tinha me lascado, porque não tinha, naquela época, a opção de eu continuar pagando. Como eu fui demitido já em 99, aí eu fui demitido e paguei, então o meu plano é super antigo. Eu, minha mulher, minhas 2 meninas, 4 pessoas, plano apartamento, R$ 2.500. Bem baratinho. Do tempo do Ronca. Eu tenho direito a praticamente tudo. O que apareceu no mercado de novidade, eu tenho direito. Porque o plano era antigo, essa doença toda, cobre toda qualquer doença. Aí, fodeu, né? Agora ele diz quase que cobre, né? O meu não. É todo e qualquer internação, internamento, sei lá, internagem. O que foi? Tranquilo? É a 440, né? Súmula 440, que diz o quê? Que no caso de suspensão do contrato, não poderá haver cancelamento do plano de saúde. Só na extinção, tá? Sei onde é que o cadê a minha? Aí aqui. É a 9ª, é?
Eu tô na oitava? Então, o João foi admitido antes, né? A alteração vale para ele? Não, vale só para os novos, né? Então, vamos lá. Qual é a resposta correta? Com base na súmula 51, Roche. O novo, letra A, o novo regulamento interno. Onde é, menina? Aqui. Ah, tá. O pessoal pega aí. O novo é porque o João Pedro colocou, foi o antigo aqui, não o novo. Pede ele para vir aqui botar o novo. O novo regulamento interno revogou completamente o anterior. Revogou, não. O anterior continua valendo para os antigos empregados, falso. Letra B de bode. João tem direito à manutenção do adicional de gratificação por tempo de serviço? Tem. Mas após as cláusulas regulamentares que revogam e alterem vantagens, só vai valer para os novos empregados. Verdadeiríssimo. Letra B de bola é verdadeira. Letra C de corno. Cuidado, negado. O direito ao adicional de gratificação por tempo de serviço é relativo, é nada, macho. E a empresa pode suprimir esse benefício desde que ofereça compensação? Pode não. Mesmo com compensação financeira, não pode, tá? Porque, meu irmãozinho, até porque... Ah, não, esqueci outra coisa aqui, né? João Pedro, é porque tem que botar esse aqui. Porque esse não tá no material, tem que ser esse aqui sozinho, entendeu? Esse aqui, o novo. Só o da aula 1. Lembra que eu não terminei a aula 1? Letra B é verdadeira. Letra C é falso, mesmo com compensação financeira. Até porque existem benefícios que compensação financeira nenhuma vai dar conta. Como, por exemplo, um plano de saúde que você tem um dia na UTI particular, acredito ser uma média de uns 20 a 30 mil conto. É melhor morrer. Valeu. É melhor morrer logo. Morrer ou quebrar a família? Morrer. Com certeza, todo mundo morre. Todo mundo morre. Isso é até mais barato. Dependendo, rola até uma indenizaçãozinha. De repente, rola até uma indenizaçãozinha. Tá aqui. Letra B foi, né? Letra C. O direito adicional de gratificação já foi, né? Letra D. João só teria direito à gratificação por tempo de serviço caso houvesse presidente. Não, ele foi admitido antes, portanto, ele tem direito sim. Questão 9. Leôncio é vendedor, tá? Questão 9. Leôncio é vendedor da loja de autopeças Sorte Sua Limitada, sendo obrigado pelo seu empregador a usar uniforme, adoro essa questão, a usar uniforme com a logomarca da loja, que consiste em uma camisa que muda de cor a cada mês. Pode ser azul, verde, vermelha, rosa, a tua é rosa, né? Ou laranja. O empregado recebe a vestimenta sem qualquer ônus, ou seja, não paga nada por ela, até porque é instrumento de trabalho, é para o trabalho, para o serviço, o empregador não poderia nem cobrar, tá? No mês em que o uniforme possui cor da qual desgosta, ele não quis dizer para não causar mimimi, mas qual é a cor? Rosa, tá? Isso vai ser cancelado, né? Leôncio recusa-se a usá-lo, utilizando seu próprio vestimento no local de trabalho. Cara, deixa eu te dizer, o empregado, ele é obrigado a usar o fardamento da empresa. Se ele não usar o fardamento da empresa, ele pode ser demitido por justa causa. Se for uma ordem direta, como é seu nome, minha flor? Camille, use o fardamento. A Camille não usa, é insubordinação, porque a insubordinação é um desrespeito, é uma ordem pessoal direta de serviço. Se for numa placa, faixa, cartaz, flanerógrafo, o empregado não fume, não entre, somente pessoal autorizado. O empregado fumar no ambiente de trabalho, desrespeitando uma placa, um cartaz, um sinal, uma faixa, um biloto lá no flanerógrafo, aí é indisciplina, que ele desrespeitou a uma ordem geral de serviços, tá? Não só a logomarca, mas a logomarca de empresas parceiras. O cara, a menina, o rapaz é evangélico. Aí aqui atrás tem Colonial, Caninha 51. Beba até morrer. Não, Heineken é chique. Vamos pegar umas bregas. Ou então a menina, Trópicos Motel, antes à tarde do que nunca. Que você vê um casalzinho saindo à tarde, na hora do almoço do motel, ó, alguém tá chifrando alguém. Não tem, ainda sabe. Motel, meio-dia ou à tarde, né? Aí não
posso, eu sou evangélica, eu não posso usar camisa com bebida, camisa com motel. Vai ser demitida por justa causa, tá? Osíris, cuidado agora. É o 456A. Caput, parágrafo único, tá? Artigo 456A, caput, parágrafo único. Osíris, quando tu lava a camisa, quem é que paga o omo, o sabão em pó, o amaciante, o alvejante, o espirulante? Quem é? Eu. E ele pode exigir alguma indenização, reparação, compensação? Não. O empregado é responsável, por lei, pela limpeza do fardamento. Salvo, aí que vem a exceção, salvo se o empregador exigir um produto específico ou se a lei, vamos dizer, a lei, né, as normas de segurança exigirem um tratamento específico. Por exemplo, né, roupa de hospital não pode ser lavada com sabão comum. Tem que ser um sabão específico. Então, o hospital ou providencia a lavagem ou fornece o produto ao empregado. Mas se não depender de uma lavagem especial, específica, um produto específico, só uma camisa ré que o Osíris só lava uma vez por ano, a gente vê até os poros sumindo da camisa, né? E aí, essa lavagem do Osíris comum normal, quem paga é o próprio Osíris. Tá? Ele que está lá, ó, enfergando a camisa lá no tanquinho. Perfeito? 456, tracinho, só um minutinho, Osíris. 456, tracinho A e parágrafo único da CLT. Menino feio. Mesma coisa, não. Tem que, a mulher tem que ter maquiagem. Tem, né? Então tem que maquiar toda bonita, viu? É porque a gente tá com muito mimimi, macho. Aí tá complicado até você ter empresa hoje. Inclusive, a partir do mês que vem, os homens também aqui só maquiado, viu? Já começou, só maquiado. Oi? Pode sim. Pode, dependendo não. Você... Pessoal, deixa eu dizer uma coisa para você. A gente tem que se adequar ao ambiente de trabalho que a gente trabalha. Então, por exemplo, uma pessoa que não toma banho, a pessoa que tem um mau hálito, a pessoa que tem um mau cheiro porque não se higieniza, aquela galera que de manhã pega ônibus, você chega, a cara tá escorrendo óleo, a gente sabe que a pessoa não tomou banho, se aquela pessoa exalar, por exemplo, um mau cheiro, isso é mau procedimento. Mau procedimento, tá? Mau procedimento é quando o empregado ele não tem um comportamento normal comum. Qual comportamento normal comum? Você tomar banho, ser asseado, ser cheiroso, ser higiênico. E há situações, dependendo do canto que você trabalha, você tem que ir com a superprodução. Ninguém vai admitir, numa loja de luxo, ninguém vai admitir, por exemplo, uma pessoa, né, que não se maquia. Aqui tanto faz. As meninas se maquiam porque quer. Mas a gente sabe quem é higiene, quem não é só para olhar. Então, se a gente... a minha mulher, além de advogada, é designer. Então, e aí ela é mais designer do que advogada. Então, eu sou obrigado. Inclusive, eu sou o amigo gay dela. Ela fofoca comigo. Ela me faz assistir séries femininas com ela. Entendeu? Eu sou amigo gay dela, além de marido. Né? E aí a gente nota quando a mulher não gosta de se maquiar, a empresa já não contrata. Tá? Pode, principalmente se você trabalha no frigorífico, você trabalha no hospital, trabalha com atendimento, pegando nas pessoas, criança, a pessoa trabalhando com vestimenta, aonde vocês vivem quebrando. Basta onde vocês pegar num fio e estraga o quê? A roupa. Com certeza, tá? É todo um cuidado, tá? Aqui no curso é porque, né? Eu não vou exigir porque aqui foi que não uma criatura entrou em contato comigo ontem. É porque eu tenho um mestrado, tenho um doutorado, vixe, já não presta para dar aula em cursinho. E tem essas exigências peculiares, dependendo? Geralmente depende de cada situação. Quando eu tinha escritório e vivia da advocacia, a minha recepcionista, não posso chamar de secretária, que secretária tem nível superior, ela tinha que estar maquiada e com coque. Fazia um coquezinho no cabelo, um negócio de cabelo solto, não. Coquezinho no cabelo, por quê? Era só advocacia, uma coisa executiva, entendeu? Se eu tivesse escritório hoje, a advogada com mini saia, no dia seguinte ela é demitida.
Até porque existe toda uma formalidade que envolve o quê? O direito. Pode até ser, você chegar lá, um paletó de trabalhista, né? O paletó com a calçada outra, a camisa listrada e a gravata quadriculada. Mas eu olhei, igual Agostinho, eu lhe orientaria. Mas se você continuasse com aquela marmota, eu lhe demitiria. Tranquilo? É porque a gente, pessoal, é engraçado. Não estou falando de você não, Cristina, né? O empregado, ele quer o salário dele todo mês sem falta, mas ele não quer saber como é que o dinheiro entra, né? Então, todo esse tipo de cuidado é necessário. Aqui no curso não, aqui eu quero que o professor, a professora, né, eles deem aula e vocês gostem. Não interessa como é que a pessoa... Agora, a exigência de estar com o quê? Com a camisa do curso, que o George, semana passada, não estava. E aí eu briguei com o João Pedro, que o responsável disso é o João Pedro. Professor, esqueceu a camisa? Tem camisa aqui sobressalente. E o João Pedro, o carão foi no João Pedro. Aí eu... Vai. Foto de zap. Não, o que é pessoal dentro... Foto de zap, chip? Não, se ele usar o celular dele, pessoal, para o trabalho, o celular é dele. Não. Aí, tanto é aproveitar, vai que cai. A Osiris, @sat, eu vou passar, presta atenção, meus amores. Osiris, eu vou e-mail. Osiris, eu vou passar na uab.com.br. O Osiris e o João Pedro trocando figurinha e pornôs. Filmes pornôs, mandando o filme para através do e-mail profissional. Empregado nenhum, que eu respondo a sua com outra informação. Empregado nenhum tem direito de privacidade ou intimidade com relação a instrumento de trabalho. Então, se eu dei um e-mail profissional, Osiris, eu vou passar na uab.com.br. E aí o Osiris usa para ficar ele e o João Pedro trocando figurinhas e filminhos pornôs e não manda para mim? Incontinência de conduta. Os dois são demitidos por justa causa. E eu posso entrar na hora que eu quiser. Não vou nem dizer invadir. Entrar na hora que eu quiser no e-mail dele corporativo, no e-mail de qualquer funcionário corporativo. No celular corporativo de qualquer empregado meu. Por exemplo, a Aline tem um celular que é do curso, que é o final 5000, e o Matheus tem um outro celular que é do curso, cujo final não sei, mas eu vou descobrir. E eu posso, a qualquer momento me der o celular, e eu posso pegar o celular que é meu, que eu dei para o trabalho, olhar tudo que tem lá. Rapaz, aqui estou vendo que está passando aqui, coisa pornô, não sei o quê, para outra, pode demite, inclusive, por incontinência de conduta, que é uma falta grave. Agora, quando se tratar de pertences pessoais do empregado, mesmo que ele use para o trabalho, mas se pertence ao empregado, ele, nesse pertence pessoal, ele tem sim garantia de intimidade e de privacidade, tá? O entendimento já pacificado no Supremo Tribunal Federal. Perfeito? Tranquilo? Essa é com as perguntas boas. Eu quero ver vocês passarem. Curso quando eu comecei a botar o pessoal aqui de sábado, a aprovação na primeira fase está lá em cima. Quando era na semana, não era. O pessoal não vinha. Agora, essa turma aqui, claro que eu digo isso a todas, óbvio, né, que eu sou desses, mas essa turma aqui é uma turma que eu estou achando interessada. Eu cheguei aqui, chegou mais gente, né, que eu estava vendo, tinha menos gente, mas chegou mais gente agora. A turma aqui é para passar bem mais do que 70%. A minha média aqui é entre 60% e 70% de aprovação na primeira fase, né? Mas aqui aprova mais. Eu acho que aprova mais. E se ficarem assim, eu vou dar para vocês, se continuarem assim, eu vou lançar um curso quarta-feira, um cronograma 30 dias. Vocês não têm direito a ele. Mas se vocês estiverem presentes na live, só o pessoalzinho aqui da sala, claro, de fora não, vou vender para de fora. Eu libero ele para vocês. Mas se quem não tiver, eu vou chamar, vou pegar a lista, vou chamar. Fulana, tô aqui, professor Beltrano. Bernardo. Tô.
Já, não, mas não comprem. Vocês não comprem esse curso. Mas eu só dou para vocês, se estiverem todos na live. 2, se continuarem vindo em massa para a sala de aula. Aí eu libero. Começou a faltar, eu tiro o acesso. Tá? Não compre não, tá? A compra não que eu vou dar para vocês, tá bom? Vamos lá. Tanto é, foi o Almeidinha comprou, devolveu o dinheiro dele. Foi o Almeidinha? Tá, segunda fase, o Chibatinho. Liberei pessoal, ele tinha comprado, devolveu o dinheiro dele. Vamos lá. Bora para cá. Qual é esse agora? 9. Bora para 9. 456A, né? Então lá, questão A. Uso obrigatório, letra A. Uso obrigatório de uniforme deve fazer parte do regulamento interno da empresa, com registro no Ministério do Trabalho, que deve fazer parte, deve. Com registro no Ministério do Trabalho, não. Precisa não, tá? Eu não estou nem numa ditadura, que tudo tem que perguntar ao Estado. Esse regulamento precisa ser informado? Não. Funcionário nenhum manda a minha empresa. Regulamento interno é um ato unilateral de vontade. Só a minha que prevalece. Não. Aí você, claro que quando o empregado é admitido, você entrega uma cópia, ou então você olha, no flanerógrafo tem lá o regulamento interno, leia, por favor. Não, precisa não. Nenhum. Ele é bem informal, tá? Precisa não. Oi? É o patrão. Vamos lá. Eu adoro. É por isso que eu não advogo. Para advogar eu tenho o quê? Pedir. E aqui eu faço o quê? Mandar. Não tem noção. Eu estou mandando bem, pessoal? Vamos lá. Então, letra A é falsa. Letra B. Leôncio pode se recusar? Leôncio pode se recusar a usar o uniforme da empresa, se assim preferir? Pode não. Letra C. Leôncio é obrigado a usar o uniforme, imposto pelo empregador, desde que este seja responsável pela sua higienização. O empregador responsável, não. Via de regra, quem é responsável pela higienização é o empregado, a não ser que haja necessidade de um produto especial. Se não for ou Vênus, poderoso 2, quem vai lavar é o empregado, tá? E letra D de dado, cabe ao empregador definir o padrão de investimento no meio ambiente laboral, sendo lícita a inclusão do uniforme, logomarca da própria empresa e de parceiros da empresa, tá? A letra D é a verdadeira. Questão 10. Gerson trabalha numa sociedade de economia mista estadual desde 2004. Foi aprovado em concurso público para o cargo X, mas no decorrer do contrato de trabalho foi desviado de suas atividades e atualmente exerce funções relativas ao cargo Y. Isso aqui é uma questão interdisciplinar. Aqui é direito de trabalho com direito administrativo, tá? Cuidado. E aí eu e a Tainã Natécia, nós dois aqui de proa. Aí, mas no decorrer do contrato de trabalho foi desviado de suas atividades e atualmente exerce as funções relativas ao cargo Y de maior complexidade e salário. Ainda com o contrato em vigor, Gerson ajuiza a reclamação trabalhista, postulando o reconhecimento do desvio funcional, o enquadramento correto, de acordo com o que está de fato realizando, e o pagamento das diferenças salariais pretéritas, de acordo com as normas em vigor, o entendimento do TST Arrocha. Deixa eu te dizer. É o desvio de função. Agora, cuidado que aqui é o desvio de função na administração pública. Só que esse cara, por trabalhar numa empresa pública ou numa sociedade de economia mista, ele é empregado, ele é seletista. Cuidado. Banco do Brasil, Petrobras, Caixa Econômica, que mais? Banco do Nordeste, Petrobras de novo. Eu só conheço essas, tá? Essas empresas públicas, como a Caixa Econômica, e as SAs mistas, como o Banco do Brasil, Bradesco não, porra. Banco do Brasil, que eu acabei de falar, pô. Banco do Nordeste e Petrobras, são da administração pública indireta. Apesar de você fazer concurso público de provas ou de provas e cuidado com o que eu vou dizer, hein? Concurso público de provas ou de provas e títulos, concurso, hein? Tem que estudar bastante. Você nem tem a estabilidade do 41 da Constituição Federal, aquela que após 3 anos no cargo tem estabilidade não. E o pior, acorda mulher, e o pior, agora eu sei que é o pior, você pode ser... Osíris, olha se é a 24, acho que é a 247. OJ 247
inciso 1º do TST. Pessoal de empresa pública e sociedade de economia mista, apesar de concurso público de provas e títulos, nem tem estabilidade do servidor público, estatutário, e o pior, diz qual é o pior? Ainda pode ser demitido sem justa causa, sem qualquer motivação do ato. A qualquer momento. Minha filha estudou, você lá agora. Tirou o chiclete, botou o dedo na boca. Seu nome, meu amor? Renata. Estuda, Renatinha, mó cara de estudiosa. Estudou, só cara, né, amor? Ou é estudiosa mesmo? Não, tá tentando, então tá bom. Tá valendo. Estudou, passou no concurso da Petrobras, mó festa e tal pra todo mundo. Nem tem estabilidade, chuchu. E na hora que lá o presidente quiser, ele pode demitir a qualquer momento sem motivação do ato. Tá? Cuidado. OJ 247, inciso 1 TST. Mas tem concurso. Expliquei lá. Vou lá para o outro lado. Bora para cá. Desvio de função é assim, tá? É assim. Osíris, o que é que você faz aqui no curso? Muita coisa, né? Mas é tudo ligado à parte de marketing. Até porque quem faz aqueles cortes que eu coloco no Instagram, quem não me segue no Instagram, passa a seguir, @SAToficial, coisa feia, tá? E aí o Osíris está aqui porque ele grava, ele anota a parte legal que ele vai fazer, depois ele faz os cortes e o Osíris também é responsável pelo tráfego do curso e pela edição de vídeo. Então o Osíris é a parte de marketing. Aí o Osíris ganha X, marketing, tá? E vídeo, audiovisual, né, Osíris? Audiovisual. Pronto, a parte de audiovisual, mais bonito. Todo mundo de marketing, audiovisual. Ele ganha X. Só que eu fui lá, aí eu contratei uma equipe de marketing. O Osíris é o mais velho, o mais experiente. Aí, Osíris, rapaz, fale com fulano, fale com o Beltrano, diga o que tem que fazer, cobre o pessoal, dê metas. Ei, pessoal, quem diz o que o outro deve fazer? Cobrar, né? Dar meta e cobrar as metas. Isso geralmente é função de quem? Gerente ou do patrão. No caso, como ele no patrão, seria o quê? Gerente. Mas em nenhum momento eu pedi para o Osíris ser gerente. Nem alterei. A função foi alterada. Mas não alterei na carteira de trabalho. Continua áudio, visual. E nem alterei a gratificação. Porque aqui, como gerente, tem pelo menos mais quanto? 40%. O Osíris passou a exercer a função de gerente sem alteração na carteira e sem um acréscimo salarial. Logo, na carteira tem o que do Osíris? Audiovisual. Mas ele exerce que função? Gerente. O Osíris ganha quanto? X. Gerente ganha quanto? X mais 40. Osíris, meu amor, olha pro tio. Você. Osíris estava perdida no online, né? Osíris, meu amor, está em flagrante desvio de função. Osíris, o SAT é administração pública indireta? Não, empresa particular, né? Então lá vai. O Osíris tem direito de pedir o enquadramento na função de gerente, para constar na carteira que ele é o quê? Gerente. E tem direito de receber os 40, tanto os passados quanto os para frente. Mas isso porque o Osíris trabalha em empresa particular. Aqui é empresa pública, sociedade de economia mista. Existe o desvio de função? Existe. Só que para cada função ou para cada cargo tem que ter o que? Um concurso. Quando você faz concurso para cargo de, sei lá, analista judiciário, você pode até, ilegalmente, é claro, não, desculpa, quando você faz um concurso para técnico judiciário, nível médio, o juiz, ilegalmente, pode até mandar você fazer serviço de analista, nível superior. Você estará, sim, em desvio de função. Você pode até pedir os para trás, os para frente, mas você não pode pedir
o enquadramento na função, que é para você ser enquadrado na função, depende de quê? Concurso público. Ele tem direito a tudo, menos pedir a função. Menos dizer, agora eu quero ser analista. Não pode. Pode pedir os para trás, pode pedir os para frente, mas a função não, porque depende de concurso público. Aqui. Bom, exato. Cargo é uma coisa. Função é um conjunto de atribuições. O seu cargo continua como de técnico, só que as suas funções são de quê? Analista. Aí você tem direito ao salário da função, mas não tem direito de assumir o quê? O cargo, que depende de quê? Concurso. Exato. Que é o cargo de analista, faz concurso de novo. Muita gente faz, né? De técnico para analista, tá? Bora nessa? O ajuste, cadê? Qual é, hein? A 10, né? Tá. A 10 tá aqui. Vamos lá. Se comprovado o desvio, já terá direito às diferenças salariais. Tem para frente e para trás, mas não terá direito ao novo enquadramento, que esse novo enquadramento, esse novo cargo, vai depender de concurso público, mas só porque ele está na administração pública indireta. O Osiris não, que é iniciativa privada, tá? Então, letra A está verdadeira para esse caso. Letra B, o pedido formulado é juridicamente impossível. Falso, né? É possível sim, tá? Letra C, o empregado fará jus a um novo enquadramento? Faz não. A gente viu que tem que ter concurso aí. E letra D, as leis são omissão nada. Nada tem nem perigo. Lei de servidor público, vocês viram aí com a Tainá. Diga, meu amor. Não, enquadramento não tem. Quem tem enquadramento é o Osiris. Porque o Osiris trabalha para mim, que eu sou particular. Esse aqui trabalha para a administração pública. Para ter enquadramento no novo cargo, tá? Ele tem que fazer concurso. Tranquilo? E deve, não, pode não. Ele é seletista. Empregado público, empresa pública e SABista, eles são seletistas. Ele pode pedir, entra com reclamação trabalhista, só não pode pedir enquadramento, mas pode pedir diferença salarial, tá? Vamos lá. Então, letra A é a verdadeira, o resto é falso. Questão 11. João é vendedor externo em uma empresa com CTPS assinada e recebe salário fixo de 3% sobre as vendas que efetua. Tem que vender muito, hein, João? É, mas tem que vender bastante. Tá. Salário fixo agora melhorou para ele, não foi? Agora melhorou. Salário fixo mais 3%. Se o empregador quiser, conforme previsto em norma interna da empresa, poderá optar por receber 5% sobre a venda efetuada, com a condição de arcar com o valor dela, caso o comprador fique inadimplente. Cuidado com isso aqui, porque o cara botou para enganar. É a cara da FGV isso aqui. Assim, se a opção for feita e a venda for paga normalmente, a comissão do empregado será maior. Se não houver pagamento, por qualquer razão, o empregado quitará a dívida em nome do comprador e poderá perseguir o crédito posteriormente em ação regressiva diante da situação. O nome disso aqui, pessoal, é a cláusula del credere. E a cláusula del, vou explicar bem direitinho, até porque ela já foi questão de prova primeira fase. Não essa, mas uma parecida. Cuidado, que a prova da OAB já exigiu até em inglês, tá? Em direito de trabalho. Já. E ela pode. Porque vocês têm a obrigação de conhecer. Síndrome do burnout, ela não vai traduzir na prova, tá? Track System, que a gente vai ver isso aqui na próximo TD, hoje ainda, mas no próximo TD, vocês têm a obrigação de saber, não sabe, problema seu. E uma expressão em italiano, cláusula del credere. Aí eu vou explicar cada uma na época própria, eu vou explicar essa agora. Tá? Todo advogado tem que saber. Presumo-se que você quer ser advogado, tem que saber. Vamos lá. O que é... Vou explicar essa hoje, essa aqui talvez hoje também, tá? O que é a cláusula del credere? Cláusula del credere, o pessoal usa muito. Você é vendedora, você vende... Agora, cuidado com ela. Você vende
Aí vendeu R$ 5.000. O cliente não pagou. Aí o cara desconta, o dono da empresa desconta os R$ 5.000 de você, que o seu cliente não pagou. Essa cláusula del credere, ela é proibida no Brasil, que é você pagar o prejuízo que o cliente lhe deu, porque não pagou o que comprou. Que é diferente do que existe no artigo 466 na CLT. E o que é que existe no 466 da CLT que é permitido e não significa cláusula del credere? Você começou no Camille, né? Falou comigo esse dia, não foi? Você é minha empregada, vendedora, tem comissão. Aí você fez uma venda, você recebe por comissão. Não tem nem salário fixo não, viu? Recebe por comissão. E aí você fez uma venda de R$ 5.000 em 10 parcelas, iguais, mensais e consecutivas. 10 parcelas de 500 conto. O empregador não é obrigado a pagar a comissão dela de 3% toda de uma vez. Não é. O empregador pode pagar à medida que o cliente vai o quê? Pagando, o empregador vai pagando o quê? A comissão. E se o cliente deu calote, não pagar o que comprou, ela não recebe a comissão. Ela não é descontado nada do salário dela, mas ela também não recebe. A cláusula del credere desconta o que o cliente não pagou. Isso não pode. Agora, ela deixar de receber uma comissão porque o cliente não pagou, pode. É o 466, parágrafos... Tem quantos parágrafos aí? Acho que é 1, 2, 3, não sei. Alguém vê para mim, por favor. 466 da CLT. Eu acho, não sei quantos parágrafos tem, mas os parágrafos do 466, tá? Não sei quantos são, não. 466 e parágrafos da CLT. Então, cuidado. Nesse caso aqui, se o cara optar pelos 5%, aí o empregador quer enfiar nele o quê? A cláusula del credere. E a cláusula del credere não pode haver em contrato, nem que o empregado concorde. Ela é nula porque o direito brasileiro proíbe. Perfeito? A cláusula del credere. Tranquilo? Então, o João aí, o João é, né? Aí o Joãozito aí, se ele optar pelos 5%, é bom. Porque no final ele pode entrar com reclamação trabalhista pedindo o quê? Nulidade da del credere. Mas, de qualquer forma, essa cláusula de 5% mais del credere pode não, tá? Letra A. O ajuste é lícito. É não, filho. É lícito não, porque o cara quer impor a del credere com 5%, del credere não pode, tá? B de bola. A cláusula chamada estar del credere é ilegal, verdadeiro, sendo expressamente vedada para o representante comercial e, como é razão para o empregado, verdadeiríssimo, tá? Verdadeiríssimo. Letra C de corno, a letra B de bola é verdadeira, letra C, a CLT admite não, e letra D, a cláusula ilícita é não. Bastava saber que ela era ilícita para matar a questão sozinha, né? E ela já caiu na prova uma vez, hein? Faz um tempão que ela caiu, não foi essa questão não, foi uma parecida, já que ela cai de novo, tá? Já que ela cai de novo. Então, B de bola, tá? A lei, pessoal, só para você ter, a lei é a lei do representante comercial. É a 4665, só no seu ano dela. Mas a lei é do representante, é uma lei grande, extensa, né? 42 artigos, mas cada artigo parece uma questão da FGV desse tamanho, tá? É a 4665/66, eu acho que é 4665/66, a lei do representante. Meu pai é representante comercial, né? Então, eu sabia de qual é essa lei. 65 é? 4886. Ah, tá, desculpa aí. 4886/65, perdão. 4886/65. Deixa eu mostrar um aqui de 49, que regulamenta uma coisa que tu ama. De 49 ela. Regulamenta uma coisa que tu adora. Repouso semanal remunerado e feriados. Não, ela nem pode ser constitucional nem inconstitucional. Ela foi recepcionada pela Constituição. Você quer fazer constitucional, né? Melhor opção é trabalho. Entendeu? E, pessoal, até o ano 2000, existe uma lei, entenda,
uma parte do Código Comercial antigo ainda vale. E o Código Comercial antigo é de 1850, promulgado por Dom Pedro II. Ainda vale um pedaço. Ninguém usa mais porque comercial já... Eu só deixo comercial aqui por causa do plastinho. Toda vida que eu vou tirar comercial da grade, que era para ser só 10 disciplinas. O que vocês entendem comercial? Eu fui professor de comercial, não entendo. Só que eu fui professor de comercial ainda com código 1850. Né? A vantagem de ser velho que a gente viu muita coisa legal. Aí quando eu vou tirar a empresarial, aparece um filho da mãe bom para dar aula. Aí eu sou impedido de tirar. Mas na hora que um dia o plastina, né, sair e tal, foi embora, aí eu corto comercial na mesma hora. Ninguém entende comercial. Ninguém faz mais segunda fase em comercial. Quando chega um doido perguntando, sabe quantos fizeram comercial no Ceará agora? 3. Todos os 3 reprovados. Eu fui atrás. Ninguém entende comercial. O pessoal pensa que comercial é cobrar cheque. Cobrar cheque, cobrar promissório. Sacado em doce, em branco, em preto. Não é. Não é isso. O comercial é um negócio bem... Isso é o que cai na OAB primeira fase. Na segunda fase é um escândalo. Que às vezes as pessoas não sabem o que é a peça. São poucos pessoas... Quem atua em empresarial, comercial mesmo, é muito pouca gente. Comercial, pessoal, é fusão, é cisão, debentures, ações. Isso aqui é comercial. Não vou cobrar cheque, não. Cobrar cheque é a primeira fase. Aí na segunda fase eles cobram o que não cai na primeira. Aí ninguém sabe o que é. É complicado. Entendeu? É que nem... É porque o professor, o George, ele é professor de processo civil. Aí eu aconselho a fazer com o George. A Bruna, professora de processo penal. Vocês sabem, vou fazer aqui civil. Não, faz civil não. Vou fazer aqui administrativo. Por quê? Porque a segunda fase ela não é direito material. A segunda fase é direito processual. E você pensa que é direito material, é o CPC todinho na tua guarda na segunda fase. Só qual é a vantagem? É porque tanto a Bruna é professora de processo, eu sou de processo, e o Jorge também. Mas tem muita gente, e esses professores vão saindo do mercado cada vez mais, só dá direito material. Aí por cima, porque ele não sabe, aí dá direito processual. Ou contrata um professor de direito processual, que muitas vezes não combina o que ele diz com o que o professor diz. Aí dá. Esses caras cada vez mais vão saindo do mercado. Eu nem me estresso. Em menos de 5 anos eles saem, todos. Já faço me abrir. E a 12, mano, pra gente começar o novo TD, né? Eu acho que vou ter que dar uma aula extra. Auxílios, preparem o pagamento da minha aula extra. Vou ter que dar uma aula extra a vocês, né? É porque primeiro dia eu quis conversar e acabei perdendo a aula toda, né? Vamos lá. Aula 12. Carlos trabalhou por 5 anos na empresa Delta e ao ser dispensado sem justa causa, passou aí, Fauziris? Passei, macho, não quero... Vai ganhar um podrão hoje, ganhar um podrão. Carlos trabalhou por 5 anos na empresa Delta e, ao ser dispensado sem justa causa, solicitou a devida baixa em sua carteira de trabalho e previdência. No momento da anotação, o empregador registrou, além da data de saída e do último salário, a seguinte observação: dispensado por baixa produtividade. Inclusive, caiu na segunda fase. Foi ou não foi, Almeidinha? Estava na segunda fase. O empregador fez... Não estava uma questão, não foi? Não foi uma questão? O empregador fez uma anotação desabonadora para o empregado. Cara, você pode anotar na carteira de trabalho a admissão, a demissão, a função, o salário, as alterações salariais, as férias que foram gozadas, a estimativa da gorjeta, se você for garçom, as comissões. Mas você não pode fazer anotação desabonadora da conduta do empregado. Então, se você demitiu o empregado por justa causa, cutuquei ele aí. Não é tu mesmo, pô. É tu. Tá cá? Então, presta atenção aqui, nós dois. Né? Então, se você demitiu o empregado por justa causa, por mais raiva que ele tenha lhe feito e vontade de anotar este corno que você pode botar. Demissão por justa, não na carteira. No termo de rescisão do contrato de trabalho. Na carteira dá vontade, mas na carteira não. Se você fizer isso, salvo engano, é o artigo 29, ou é o 29, é o 40, 41 da CLT, tu que é bom de artigo, olha para mim, ou é o 29, ou é o 41, 40 da CLT,
a anotação de conduta examinadora é proibida, é ilegal, e o empregado pode entrar com ação de indenização por dano moral, material, até pela perda de uma chance, que quando ele foi lá no outro emprego, que o setor pessoal pegou a carteira dele, viu que ele tinha sido demitido por justa causa e deixou de contratar o cara. E aí você vai ser obrigado a arcar com o salário do caboclo até de Zé Uba, por uma besteirinha que você fez, que foi a nota na carteira dele, a conduta desabonadora não pode, tá? Inclusive, que foi uma das questões da segunda fase da OAB agora. Bem facinho. E, obviamente, o Almeidinha acertou, tá? Então, Carlos, aí sentindo-se prejudicado, Carlos ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa, alegando que a anotação feita, na CTPS, ele era desabonadora e lhe causava dificuldades para conseguir um novo emprego com base na CLT Arroche. Vamos lá, letra A. A empresa Delta agiu corretamente falso. Pelo amor de Deus, acabei de explicar. Letra B. A anotação feita pela empresa configura prática ilícita, pois o CTPS não pode conter registros desabonadores a conta do empregado, sendo cabível indenização por dano moral e material, viu? Ele foi legal aqui. Moral e material, pela perda de uma chance, ou se você quiser, lucro cessante, deixou de ganhar, deixou de fazer, deixou de ter. Tá? A letra B de bola é verdadeira por enquanto. Qual tu acha meu artigo, tá? Ou é o 29, ou é o 40, 41, é ilícita a prática, né, de anotação da conduta do empregado. Letra C, a empresa Delta, bota no Google, porra, né? A anotação desarmadora do empregado na carteira de trabalho. A empresa Delta poderia anotar na CTPS os motivos da dispensa? Pode não, macho velho. Pode no termo de rescisão, mas apenas justa causa. Nem dizer qual foi a falta grave pode. Só dizer que foi dispensa por justa causa, tá? Olha o enganado. Artigo 29, parágrafo 4º da CLT, tá? Artigo 29, parágrafo 4º da CLT. E letra D de Dondoca, né? Tipo a Bia. Né, a anotação realizada pela empresa Delta é válida, pois o empregador tem um registro, tá falso, tá válida não. Tranquilo? TD1 finalmente acabado, bora para o 2. Bota aí, Alzires, o 2. O 2 é o normal, tá? O 2 é na apostila normal. Ah, o almoço? Não, mulher, ainda são os 35. Segura essa lombriga. Faltam 25 minutos. Olha, vocês estão com sorte que eu gostei de vocês. E quando eu não gosto, eu contrato outro professor. Não é verdade? Ela já viu. Tive pavor a turma, contratei outro. E eu boto um bem ruim, que é só para sentir saudade. Eu botei mesmo. Eu botei 2, soltei um, foi pior, botei outro pior ainda. Gostaram? Foi? Peraí. Eu botei um pior ainda. Não tô brincando, não. Ela tava na turma. Mas é porque a gente ama você. A gente ama você. Porque senão a tua mãe vai dizer, te mandar mensagem. Alexandre, já vai, esse meu filho tá aí, não tá dando certo. Médio. Pronto? É o TD normal, é o apostila normal. Eu não fiz qualquer. Essa aqui eu não fiz alteração, não, que é tudo ok, Essa tá toda ok. Senhora patroa. De trabalho, é? Posso? Quando acabar a aula, eu faço. Porque se eu posso fazer agora é que ela não tá aqui. Não, nesse não. Ah, esse aqui é. Aí tá certo aqui, vai. Não engorde, não. Quando a gente engorda, não tem mais volta, não, rapaz. Difícil emagrecer. Engorde, não. Esse não, olha. Tá bem miudinho. Tem, meu amor. Eu já marquei 1000 vezes com o fotógrafo e eu não vou. Não, tá batendo, não, eu sei. Eu vou bater. E pior que eu tenho que fazer, o pessoal me cobra direto. Eu marco lá no negócio de bater foto e não vou. Tem que fazer. É uma preguiça que é medonha. Eu não gosto de bater foto, não. Esse dia eu tava endiabrado. Eu tenho um pavor a foto. É só porque eu tenho que viver agora postando. Vamos lá. 1000 vezes que eu pedi minha mulher para poder fechar meu Instagram. Ela disse, não feche não. Que os alunos querem ver o que é que você faz. O aluno é bicho curioso. Mas a minha vontade é de fechar meu Instagram.
Vamos lá. Fazer outro, né? Ali tá cheio de aluno. Fazer outro Instagram. Queimar aquele e fazer outro. Aproveitar só as fotos. Vamos lá. José, tá? José é funcionário do bar e petisca. É a questão 1, aula 2, questão 1, tá? Essa aula 2, ela tá na apostila normal, tá? Tá na apostila normal, perfeito? Vamos lá. José é funcionário do bar e petiscaria Hora Feliz Limitada, na função de garçom, com registro em CTPS. Recebe o salário previsto em convenção coletiva de trabalho. Lembrando que falou em convenção coletiva, tem que ter participação de sindicato. Então, só fala em convenção se houver participação de sindicato. De outra forma, você nem abre a boca para isso, tá? Além disso, recebe gorjetas pagas espontaneamente pelos clientes. O estabelecimento ainda cobra dos clientes taxa de serviço. Ave Maria. A razão de 10% do consumido, cujo valor destinado à distribuição entre os empregados. A empresa fornece também uniforme a todos os empregados, a ser utilizado no local de trabalho para a prestação de serviço. Diante do exposto, no que se refere à remuneração do empregado, eu quero afirmar aqui, deixa eu te dizer. Nós temos dois tipos de gorjeta. A gorjeta direta e a gorjeta indireta. Tio, o que é a gorjeta direta? A gorjeta direta é aquela dada espontaneamente pelo cliente ou empregado. E aí você faz muito quando você já há muito tempo no restaurante, quer que o garçom, né? Aquele vasinho lá, cara, é bom que só. Aí tu chega lá, bota 10 conto, 20 conto, 50 conto no bolso do garçom. Doutor, eu sou aqui de novo. Ou então ao contrário, né? Macho, olha, aqui mais 50 conto, faz de conta, nunca me viu. Tu vai contar uma mulher, né? Aí, faz de conta, tu nunca me viu. Tua semana passada toda lá, né? Nunca me viu. Ei, doutor, nunca vi o senhor e tal. Pronto. Então, a gorjeta direta é aquela que é dada espontaneamente pelo cliente ou empregado. E a indireta, cobrada na nota de serviço, que são os 10%. Aqui é 10%, né? Os Estados Unidos é 15%, a Europa é 20%, negado. Rapaz, porra. Aqui. Na Alemanha é 20%. Na França ninguém cobra, amém. Nunca fui, não. É longe demais. Eu sou azarado, cobra. Acho que é 10% a 15%. Eu sou Roma, eu não lembro se Roma cobra, agora tá bom, né? Agora, eu sou tão azarado, eu sou tão azarado, eu tenho medo de ir para a Austrália, que se eu for, eu vou ser picado por uma... Eu vou morrer lá. Algum animal que nunca ninguém viu vai me comer lá. Vamos lá. Bora pra cá. Vamos lá. Marque a brincadeira. Cara, é o seguinte. E a gorjeta indireta na nota de serviço? Antes que alguém... Professor, eu sou obrigado a pagar gorjeta? Chuta. Hein? É ou não obrigado a pagar gorjeta? Pior que é. Não, calma. É um pouco mais embaixo. A indireta, se tiver, vão chegar lá. Uma vez previsto. Mas tem mais, só isso não. Uma vez previsto no cardápio, também precisa saber, né? Uma vez lá, cobramos gorjeta. Aí, amigão, você é obrigado a pagar, tá? Mas, professor, isso não é cobrança abusiva? Não, tem lei que permite. Não é assim que diz o artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal? Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer sem virtude de... Chuta que tem uma lei que permite o empregador cobrar gorjeta? E a lei é a CLT. É o parágrafo 3º, vale do 457 da CLT. Se você pegar o parágrafo 3º do 457 da CLT, esse parágrafo 3º, ele vai dizer assim para você. As gorjetas, e a CLT é uma lei, tá? Federal, inclusive. As gorjetas cobradas na nota de serviço indireta ou dadas espontaneamente pelos clientes ao empregado, integram a sua remuneração. É remuneração. Então, o empregador... o empregador ele é permitido cobrar. Se ele cobrar, colocando, avisando a você, tem que avisar, que lá no cardápio, cobrando 10%, você é obrigado a pagar. Se você não pagar, é confusão. E vai lá preto. Não sei se chega a ser um ilícito penal, é só um ilícito civil, né? Penal, acho que não. Você é obrigado a pagar. Assim como o cover dos artistas. O problema é que o pessoal, os restaurantes pegam os 10% e fazem o quê?
fica para ele, distribui bem pouquinho. Aí de lascar, né? Não vai. Mas, infelizmente, ou felizmente, dependendo do seu ponto de vista, se estiver no cardápio, você é obrigado a pagar, porque tem uma lei que permite o empregador a cobrança. Deixa eu só responder essa aqui, segura a perguntinha. Só responder essa logo, porque se ninguém sai do canto. Vamos lá. Aí, tanta importância dada pelos clientes, espontaneamente, a José, quanto valor cobrado pela empregadora, a título de taxa de serviço, são considerados gorjeta verdadeiro. Agora, quando você vai lavar o carro, a caixinha lá, quando você vai lavar o carro, aí tem lá a caixinha do lavador de carro, ou então, ei macho, velho, rapaz, o carro tá sujo, tava na praia, macho, dá aquela lambida, aquela limpada aí, ó, aquilo é gorjeta, tá? Aquilo é gorjeta e faz parte da remuneração do empregado. Então, letra A verdadeira, 457, parágrafo 3º da CLT, tá? Letra B de bola, A verdadeira, parágrafo 3º, 457. Letra B de bola, o uniforme fornecido pela empresa José integra a sua remuneração. Integra não, porque nada daquilo que o empregador der para o empregado para o trabalho integra a sua remuneração. Tudo que o empregador der ao empregado, fornecer carro, roupa, casa, pagamento de luz, gás, o escambau, respondeu já? Não, mas é bom, mas me mande, tá? Porque tem uma coisa a mais para falar. Eu vou aproveitar e falar, carro, calma, carro, se o empregador der o carro para o trabalho, tá? Não é salário. Mesmo que o empregado utilize para fins particulares. Súmula 367. A tia do João Pedro, que é minha prima, né, que a avó do João Pedro é minha madrinha e tia, né, irmã da mamãe. Né, ela é uma geração depois da minha. O pai do João Pedro é meu primo, que chama de legítimo, né? A tia do João Pedro, que é minha prima legítima, ela trabalha em empresa ela é representante de remédio, certo? De farmacêutica, essas coisas. E aí, a empresa dá o carro para ela. Até porque ela tem que chegar toda bonita. Bonita não, porque ela não é bonita. Mas tem que chegar toda arrumada, maquiada. Não pode estar suada, porque vai para consultório médico e tal. Tem que estar bem apresentada. Tem que estar bem apresentado e tal. A prima que eu convivia, minha irmã, ela parecia minha irmã, a tia dele. A gente foi criado junto. E aí ela vai ter estado arrumada e tem que se deslocar em vários locais da cidade. Vai estar vários consultórios. E a pé, de Uber ou de ônibus, inviabilizaria. A empresa faz o quê? Fornece um carro. Em tese, ela pegaria o carro de manhã e entregaria sexta-feira à noite. Também isso complica muito. A empresa deixa ela ficar com o carro todo dia. Ela só não fica com o carro nas férias, porque nas férias ela não trabalha, ela entrega o carro, tá? Mas se é por mais que a empresa deu o carro para, deu assim, né? Forneceu o carro. Cedeu o carro para o trabalho. Mesmo que ela use para fins particulares, não é considerado salário. Súmula 367. Por quê? Porque o que vale que foi dado para o trabalho. Vou já comprar um computador lá para o Osiris. Para o Osiris não, que ele tem o dele. Um game. Vou comprar um computador para outra coisa, né, Osiris? Para outra coisa lá. E aí vamos imaginar que o computador do Osiris queime. Queimou aí que ele gosta de ficar jogando videogame na casa dele. E aí ele fica usando o que eu dei. Mas eu cedi. Eu cedi foi para o trabalho. Mesmo que ele use para fins particulares, porque o dele queimou, tá jogando lá no que eu cedi, não integra salário, tá? Então, tudo aquilo que é para o trabalho, para a prestação de serviço, não integra salário de jeito nenhum, tá? Que você vai ter o 458, 458 caput, 458 caput da CLT, tá? Também não integra salário. Além disso, né? Bebida alcoólica e droga nociva. Então, se o empregador, ele dá para você, trabalha na Souza Cruz, famosa indústria do tabaco, do cigarro, que é verdade, eles dão, você ganha o seu salário e eles te dão não sei quantos pacotes de cigarro. Só que você não fuma, eu não fumo. Então, o que eu faria com esse cigarro? Venderia e complementaria, né, minha renda. Mesmo que você faça isso, bebida alcoólica e droga nociva, cigarro e droga nociva dada ao empregado, não integra salário. Você trabalha na bananinha não, né? Como é o nome? A douradinha, ali para quem vai para Canindé não, como é que Canindé é a Sara. Redenção, obrigado. Aí você trabalha lá, ganha seu salário. E aí o empregador lhe dá 10 caixas de cachaça e você não bebe, você vende, aquele valor ali não vai integrar o salário. Por quê? Porque a fruta de bebida alcoólica ou droga nociva
não integra salário de jeito nenhum, tá? Cuidado, questão em prova da FGV, inclusive. Então, letra A é verdadeira, letra B é falsa, letra C, gorjeta de José, não integra, integra sim a remuneração, tá? Integra sim. Letra D, de Dondoca, somente é considerado gorjeta a importância dada pelos clientes? Não. Tanto a dada espontaneamente como aquela que cobra nota de serviço. Diz, macho, tua pergunta. Você dá se você quiser. O diabo é que você tá lá. Você tá lá, o cobertismo que é obrigatório. Se tiver previsto um cardápio obrigatório, tem lei estadual dando conta. O problema é você tá lá com a gatinha, né? Tá lá querendo impressionar, lavou até o carro, querendo impressionar, abriu até a porta pra ela, nunca mais vai abrir. Aí tá lá com a gatinha, aí a gatinha. Tá lá com a gatinha e você doido pra pegar a gatinha. Aí a conta deu. Se você vai comer sozinho, a conta dá R$30. Quando você vai comer com a gatinha, 90? Vai comer aonde? No podrão? Dá 300 conto. Dá que vocês comem tanto. Essas mulheres, elas têm a desgraça de pedir o que é mais caro do cardápio. É para lhe testar. Pois não é? A desgraça dessa. Aí tem essa gorjeta é opcional. Só você dá se você quiser. Aí você, garçom, a conta, por favor. Aí lá vem o garçom. Aqui, doutor. A nossa gorjeta é opcional, tem que ser na minha máquina, viu, doutor? Aí enfia na cara da gente, porra. Aí se o cara disser, bem dizer não. Se o cara disser não, é a mulher. Vixe, se ele não quis pagar gorjeta 10%, só 30 conto. Não, você é um liço, vou sair com ele mais. Não. A macho é foda, cara. Aí isso é constrangimento ilegal, macho. É coação, cara. Tem que ser. O MP tem que dar em cima, cara. Oi? Como é, mano? Como é, mano? Tu tá saindo com um cara que não paga a conta? Caio Castro. Mas não tem quanta mulher dessa, mano. Não, eu quero a mulher dessa. Porque a minha só quer que eu pague. Eu posso ter que pagar a viagem, a passagem, a hospedagem, o que compra lá, o que... Cadê teu dinheiro? Já gastei no cabelo. Tem que pagar, né, meu amor? Verdade. Se o valor, se pagou, mesmo sendo opcional, pagou, integra a remuneração do empregado. Não, se o cliente pagou diretamente o empregado, não. Agora o que acontece? Pronto, amores, pronto. Olha, se vocês só namoram com Lisa, pelo menos vocês, suas liseiras. Agora, o que acontece? Dada de forma 10%, tá? Ou de forma espontânea ou compulsória, na conta, integra a remuneração do empregado. E aí esses 10% vão entrar para o cálculo do FGTS, do 13º salário. Por isso que tem empregador que quer ver o count, não dê gorjeta. Porque na hora que o cliente dá gorjeta, ou direto ou indireto, no caneco do empregador, esses 10% vão entrar para o cálculo do FGTS, do 13º, vão entrar para o cálculo das férias, e do repouso semanal remunerado, Exatamente. Aí entra só a remuneração. Súmula. Pau, tô tão ruim de súmula. 368? Vê se é 368. Súmula 300. Não, 368 não. Mas eu acho já. Vê aí. Súmula TST gorjeta. Só botar assim. Súmula TST gorjeta. Calma. Tô no impasse aqui de saber qual é a súmula. Súmula 354. Presta atenção, bando de corno. Súmula 354 do TST. As gorjetas cobradas na nota de serviço ou dadas espontaneamente pelos clientes e empregado integram a sua remuneração. Aí, não servindo, ele fala o contrário, não servindo em base de cálculo para aviso prévio, nem hora extra, nem noturna, errei bem aqui, né? E nem repouso semanal remunerado. Então sobrarão o quê? FGTS,
13º e férias, tá? Isso aqui entra, repouso semanal não entra não, perdão. FGTS, 13º e férias. Agora, para hora extra não entra, para hora noturna não entra, para repouso semanal não entra, nem para aviso prévio. Então, por exclusão, para essas aqui entram. Entra FGTS, 13º para o cálculo de férias. Por isso que o empregador quer ver o cão e dizer, opcional, botar logo era assim, não dê gorjeta. Ou cobrar R$100 a mais. Com certeza, se aqui se é compulsória, o empregador é obrigado a repassar praticamente toda, que ele vai tirar os tributos, né? E passa, tira o tributo, tira a tributação. Você conhece mais do que eu, meu amor, tira a tributação e paga lá o restante. Conhece? A menina é chata. Tanto faz, vai integrar a remuneração. Tudo é tributado, tá? Tudo vai integrar a remuneração. Perfeito? E a última pergunta que tu ia fazer que tu não fez. Como é que se a gorjeta é espontânea, como é que o empregador sabe o valor? Não, o empregado declara. Tem que declarar, não declara imposto de renda. Porque quem é empregado é máximo, mas quem não é empregado? Quem é autônomo? Declara, diz lá quanto é que recebeu. Entendeu? Recebi tanto de gorjeta. Até porque os garçons hoje estão espertos, né? Ninguém anda mais com celular, ninguém anda mais com dinheiro. É tudo que é maquininha de cartão. É Pix ou é cartão? Passa aqui, porra. Constrangimento ilegal. É a comprovação do valor, né? Da quantidade, tá? Vamos lá. Eu sou contra a gorjeta. Vou nem mentir. O empregado recebe salário já. Recebe salário. Recebe o salário. Só pagar. Eu sou contra a gorjeta. Até porque os restaurantes não repassam. Os que cobram na conta. Né? Próxima, 2. Bora para 2. Só mais essa aqui. Aí já tem que ter aula extra mesmo. Pedir logo a Carol, a quarta aula, porque... Vamos lá. É porque eu não queria dar nenhum, já tô pedindo uma extra. Vamos lá, 2. A última de hoje, tá? Determinada empresa objetivando suprir necessidade. Essa daqui tá deslocada, nem vale. É para estar no 1. Mas vamos resolver, né? Nessa não. Foi mal. Vai, Alzires. Zé Henrique. Foi mal, peguei o TD errado, pô. Caramba, o tamanho dessa. A última, aí quando vem a última, só pra esculhambar o cara. José Henrique era aquela mesmo, pô. Tu tirou por quê? Olha aí, ó. José Henrique. Ele tem que me ajudar, viu? É enorme essa. Vendedor de... Já tem um AB, preciso mais ler isso aqui. José Henrique, vendedor de uma fábrica de geladeiras e outros eletrodomésticos do Paraná. Foi lá da Avon. Avon é? Avan, né? Do velho da Avan. Foi transferido em 1º de fevereiro de 2018 para trabalhar na mais nova filial da fábrica da Avan, em Cabo de Santo Agostinho. Lá é Pernambuco, né? Mudando... Santa Catarina, né? Baito. Mudando-se com a família e passando-se a viver naquele município. Além de seu salário fixo, recebeu ao final do mês comissão pelas vendas realizadas, ajuda de custo no valor de 40% de sua remuneração e prêmio do dia do representante de eletrodomésticos, paga todo mês de fevereiro. Possui plano de saúde, médico odontológico e um curso de inglês totalmente pagos pela empresa. O empregado foi reclamar com o seu gerente o não pagamento do adicional de transferência. Galera, a transferência dele foi definitiva ou provisória? Sim, eu viajei esses dias com a minha família e eu voltei, mulher. Tem que estar. Aqui está dizendo, ó, para trabalhar, mudando-se com a família e passando a viver. Então, definitiva ou provisória? Definitiva. Se for definitiva, não tem adicional. Cara, o que é salário e o que não é salário? Bora decorar o que é salário? O que não tiver aqui não é salário. Calma. No 457, não tem só, porque não é só ele não, tá? O que não tiver aqui não é salário. Tá? O que não tiver não é salário. Vou para cá mesmo. O salário fixo, né? A importância ajustada. Obviamente é salário fixo ou
salário fixo. Comissões, percentagens. Tá? Porque o vendedor, né? Comissão, percentagem, salário. Faz sentido, não faz? O salário fixo você ganha. Comissão, percentagem, que o vendedor ganha por isso, então é salário. Cuidado agora. Gratificações. Eu amei a reforma. Porque eu posso pagar mais a quem trabalha para mim sem me onerar. Isso, gratificações legais. Deixa eu botar o legal aqui de vermelho. O que é uma gratificação legal? Prevista em lei. Se a gratificação é prevista em lei, ela é salário. Se ela não for prevista em lei e eu criei ela no meu contrato, no meu contrato individual, no meu regulamento interno, ela não tem natureza salarial. Por exemplo, as meninas que trabalham comigo, o João Pedro, porque esses livros aqui, na época da segunda fase, vendem pra caramba, né? Vende pra caramba isso aqui. Tanto esse é o mais vendido, e acho que esses aqui vão vender mais agora. Esse tem mais um, vai ter um terceiro livro aqui. Vendem muito. Só que eu preciso o quê? O João Pedro, tem um grupo com o João Pedro, aí o cara paga, manda o comprovante, manda o endereço pra gente enviar. Se ele for de fora do estado, né? Ou fora da metropolitana de Fortaleza. Aí eu mando para lá. O João Pedro faz toda o filtro lá, a lista. O João Pedro faz Não, a Aline faz as etiquetas, que a Aline ela é mais responsável. A Aline faz as etiquetas. Manda para o João Pedro as etiquetas. O João Pedro embala, cola e o correio vem buscar. Eu podia ter uma obrigação de dar gratificação para o João Pedro, não. O João Pedro, pessoal, ganha aqui uma média, ganha aqui mais do que um salário para trabalhar só no sábado. Que até o simulado que esse baitola me cobra. Então ele ganha mais de um salário para trabalhar um dia por semana. Vou aumentar o seu. Você está merecendo aumento, é porque eu esqueci não, viu? Vou aumentar esse mês. Ele está só esperando ele. Né? Então o João Pedro, entendeu? O João Pedro trabalha uma vez por semana, praticamente. Aí, sexta-feira me cobra, simulado manhã e noite. Eu podia estar dentro desse valor aí, eu tenho 40 horas dentro quase. Mas não. Para poder motivar a galera, o que é que eu faço? Eu dou uma gratificação. Só que essa gratificação que eu dou não é cargo de confiança. Não está prevista em lei. Portanto, não tem natureza salarial. Gratificação legal. Os 40% do gerente, 1/3 do gerente bancário. A gratificação prevista em lei, ela é salário. Então, ó, salário fixo, comissão, gratificações legais e os adicionais. Que adicionais são esses? Não, salário in natura é salário, né? Natura. Que adicionais são esses? Os adicionais, hora extra, noturna, periculosidade, insalubridade e de transferência, qualquer adicional até a natureza do quê? Salarial. Fora isso aqui, os in natura, né? Fora isso aqui, não haverá natureza salarial. A gente consegue matar. Será que a gente consegue fazer aqui um método mnemônico, hein? Bora tentar depois criar um método mnemônico para isso aqui? Não, depois, agora não. Agora eu vou concentrar aqui. Em casa, pô. Tu deixa a Bia lá, né, estudando, e tu vai criar um método mnemônico para ensinar ela, pô. Ela tem que passar, cara. Isso aí é a preguiçosa, não queria fazer a passada, não quis fazer. E eu cutucando, bora, Bia. Não faz isso, não. Vamos lá. Aqui, ó. Letra A. A ajuda de custo e o prêmio de representante, plano de saúde, o curso de inglês, são salário de utilidade. Ei, galera, estamos aqui, tira isso aqui, ó. Estão aqui? Não, então não é salário. Letra A tá falsa. A ajuda de custo e o prêmio do representante, o plano de saúde, não caracterizam salário de utilidade. Verdadeiro. O empregado tem direito à transferência, que é o quê? Falso. Primeira parte verdadeira, segunda parte é falso. Tá? Que aí tudo isso aí não é salário. Agora, a transferência ele não tem direito porque ela é permanente. O cara foi viver lá. Letra C.
O que não ocorre com a ajuda de custo, com o prêmio, o plano de saúde, não caracterizam salário de utilidade. Caracterizam não. O empregado não tem direito ao adicional de transferência. Também não. Letra C é a verdadeira. Cuidado, que por mais que ele tenha sido transferido, a questão deixou claro que ele passou a viver, né? Passou a viver, transferência definitiva, tá? Antes que eu me esqueça, Amanda, esse é o nome, meu amor. Catilene, manda mensagem pra mim no privado, tá? Assim que eu sair daqui. Tio, sou eu. Aí eu já sei o que é. Vou dizer um negócio pra vocês, tá? E letra D de doida. Ajuda de custo, o que não ocorre com o prêmio. Cara, está falso, por quê? Porque ajuda de custo não é salário. Ó, paramos na 2. Na próxima a gente termina essa. Começa a terceira e eu vou marcar com a Carol uma aulazinha com vocês, tá? Beijo, beijo, beijo. Quem quiser falar comigo, eu tô aqui fora, tá?